Olá pessoal, boa noite. Vamos falar do Santos que ontem empatou em 1-1 contra o São Lourenço da Argentina. Cá entre nós, dava para vencer, tá? Por que eu falo que dava para vencer? Porque o Santos ontem, eu gostei do desempenho do time, jogou bem. Ao meu ver, jogou muito bem o time do Santos. O Roleiser jogou bem demais, dando os passes. O Roleiser, todos já sabem, ele é um jogador que tem boa qualidade no passe, é um jogador que se movimenta bastante. Só que o problema é a parte física e também que o jogador cansa. E eu acho que teve um certo ponto que eu acho que o Cuca errou ao ter tirado o Roleiser para colocar o Barreal. Eu acho que ele deveria ter tirado o Gabigol, né? Coloca o Barreal como um atacante, que é um jogador que ele vai produzir mais, pode ter mais chances de finalizar, e eu acho que para mim ele errou nessa parte. Mas o resto, acho que eu gostei muito do Roleiser, jogou bem. O Gabigol não teve uma atuação muito apagada, mas fez gol, isso que é o mais importante, fez gol. O Neymar jogou bem, mas só que ele pecou muito nos erros de passes, assim, nas escolhas, nos erros de passes. Então eu acho que, na minha opinião, o Neymar ele precisa acertar um pouco mais. Ele não é de errar passes, ele é um jogador diferenciado, todos nós sabemos. Só que o Neymar, ele não jogou mal, até que jogou bem, razoavelmente bem. Só que eu acho que, na minha opinião, o Neymar ele pecou demais nos erros de passes ontem na partida contra a equipe do São Lourenço na Argentina. E eu acredito que o Santos pode... eu acho que se o Santos jogar, ter essa postura, e eu acho que, na minha opinião, se eu sou o técnico Cuca, eu treinaria o time jogando, vamos lá, com o quarteto Gabriel Bontempo, Roleiser, Neymar e Gabigol. Eu acho que, para mim, o time vai conseguir render mais. É um time que tem uns toques rápidos de bola, é um time bem ofensivo, é um time que tem uma boa qualidade técnica. Na frente não tem nem que falar, né? Você tem um jogador como o Roleiser, o Gabriel Bontempo, que é um bom jogador, que consegue... Ontem não jogou bem, mas ele é um bom jogador que se posiciona, dá dinamismo ao meio campo do Santos. O Gabigol é um jogador que volta muito para buscar a bola. Eu acho que ele deveria ficar mais dentro da área, porque dentro da área você viu, o Gabigol ele consegue se posicionar bem e fazer o gol importante. É um gol assim que você pode ver, foi um gol decisivo. Quando o jogo já estava, o Santos perdeu por 1-0 para a equipe estava perdendo 1-0 para o São Lourenço. Minutos depois o Santos chegou ao empate, poderia ter virado se o time tivesse mais caprichos nos passes, nos posicionamentos e também nas finalizações. Eu acho que o Santos pecou nesse detalhe durante a partida. Que ontem gostei do time do Santos, jogou muito bem, tá? Eu poderia ter tido uma outra sorte, ter conseguido os gols e conseguido a vitória que precisava, que para lavar a alma do torcedor santista, né? Que o torcedor está sofrendo. E já são acho que 4 ou 5 jogos sem vencer, né? Juntando com jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. E o Santos joga sábado contra o Palmeiras, tá? Já vamos trazendo informações sobre se Neymar... Eu vou gravar outro vídeo, tá? Sobre Neymar e Gabigol se jogam ou não contra a equipe do Palmeiras. Mas antes vamos dar as notas do jogo, tá? Primeiro vídeo, tá? De hoje, o tema... que é só o pós-jogo, São Lourenço da Argentina 1, Santos 1. O Santos tem chance de se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana? Eu acho que tem, mas chances mínimas, não vou falar chances máximas não, tá? Vou ser sincero para vocês, porque o Santos tropeçou na estreia contra o Deportivo Cuenca, perdendo por 1-0, empatou com o Recoleta do Paraguai em 1-1 na Vila Belmiro, poderia ter vencido. E ontem empatou na Argentina contra o São Lourenço de Almagro em 1-1. Eu acho que se o Santos vence, encostaria na equipe do São Lourenço da Argentina. Poderia ter vencido, mas futebol hoje não permite erros. Bom, notas aos jogadores. Vamos lá, Gabriel Brazão. Nota 5, tá? Nota 5, 5,5 pro Gabriel Brazão.
Ele fez defesas importantes no primeiro tempo, que evitou um gol em falha do Arão, que o Willian Arão, no lance do gol do São Lourenço, foi uma falha no erro de passe no meio campo de Willian Arão, que acabou na jogada culminando no gol da equipe do São Lourenço, que fez 1 a 0. Depois, minutos depois, o Santos chegaria ao empate com o gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então, no primeiro tempo ele evitou o gol em falha de Arão na defesa, mas aceitou o chute de Coelho, que abriu o placar da partida. De longe, sem tanta força, por estar mal posicionado. Para mim, hoje o Murilo Sarro, um abraço para ele lá no De Olho no Peixe, no Bom Dia Peixão, falou que o Gabriel Brazão, ele não falhou. Eu vou discordar dele, desculpa, mas para mim ele falhou. Eu acho que o Gabriel Brazão no lance foi um chute que dava para o Gabriel Brazão estar bem posicionado e ter feito pelo menos uma defesa, pelo menos espalmado para linha de fundo. Então, para mim ele falhou. Então, o chute não foi com tanta força, pelo que deu para perceber. Então, ele estava muito mal posicionado, mas para mim ele falhou no lance do gol. Claro, não tirando os méritos do Coelho, que fez, o atacante do São Lourenço, que fez o gol, tá? Então, para mim, eu acho que ele falhou no gol, mas em compensação fez defesas importantes e evitou que o Santos tomasse, né, uma sonora goleada da equipe do São Lourenço da Argentina, que atacou, mas depois no segundo tempo o Santos foi melhor que o São Lourenço, dominou a partida, mas o time não conseguiu virar o jogo no segundo tempo contra o São Lourenço. Foi igual que eu acabei de falar, poderia ter vencido, dava para vencer, mas o Santos ontem não conseguiu virar contra o São Lourenço da Argentina. Mike, nota 3, tá? Não jogou bem, sofreu alguns momentos no jogo com chegadas em seu setor, exigindo bastante vigor físico. No mais, cumpriu razoavelmente bem seu papel no setor. Um pouco de dificuldade para chegar ao ataque. O Mike, ele é muito fraco para apoiar e atacar, tá? Na defesa até que ele consegue talvez fechar bem o setor, marcar bem, mas só que deixa a desejar, na minha opinião, principalmente no apoio e também no ataque. Então, nota 3, não foi bem o Mike, tá? O Mike foi péssimo. Aí entrou o Igor Vinícius, não comprometeu muito. Nota 5, tá? Não comprometeu muito. Vou dar nota 5 pro Igor Vinícius. Lucas Veríssimo, nota 6,5. Para mim, compôs bem a linha defensiva na maior parte do tempo, sem grandes sustos, exceções apenas no início do primeiro tempo, quando o time rival chegou com perigo na área. Mas o Lucas Veríssimo, ele consegue dar uma segurança na defesa do Santos, né? A verdade é essa. Eu acho que depois que ele chegou, ele deu uma segurança na defesa do Santos, mas eu acho que o Santos precisa, na minha opinião, contratar mais um zagueiro. Para mim, o Barbosa, o zagueiro que o Botafogo vendeu, negociou com o Palmeiras, cairia bem no time do Santos. Eu acho que o Santos poderia ter feito já que o Botafogo deve ao Santos, poderia dar em troca ceder o Barbosa e também, né, o Alex Telles, o lateral esquerdo, como assim, para quitação da dívida. Mas só que a diretoria são os acéfalos da bola, né? São incompetentes, então nem pensaram nisso. Então é por isso que os Santos às vezes escolhem mal nas contratações. Entra gestão, sai gestão, escolhas erradas de contratações, montagens mal feitas do elenco do Santos. Isso aí dá pra ver que o Santos é um time com um elenco bagunçado, é um elenco mal montado, e onde a gente vê aí, o time não consegue trazer os resultados imediatos. Uma pena, né? Porque você pode olhar no papel, até que o elenco não é ruim. O problema é o encaixe, não tá dando certo. Lucas Veríssimo, nota 6,5. Luan Pérez participou bem do jogo, né? Eu acho assim que no primeiro tempo, em lance perigoso, no mais esteve bem posicionado na defesa para ajudar, mas só que a exceção fica por conta do espaço deixado no chute de Coelho de muito longe para abrir o placar. Então foi razoável, nota 5, tá, pro Luan Pérez. Luan Pérez, eu acho que, na minha opinião, ele não pode ser titular na zaga do Santos. Eu acho que, para mim, ontem o Cuca poderia
ter mantido o João Ananias, que foi muito bem, jogou uma bela partida contra o Bahia. Eu acho que deveria ter mantido o João Ananias. Eu acho que o Luan Pérez precisa, pelo menos esse jogo, ele não deveria ter jogado, na minha opinião. Eu acho que você tem que dar chances para jovens atletas que podem crescer o seu futebol jogando no time profissional. Eu acho que o Cuca errou, porque com medo talvez do jogador ser pressionado, sofrer pressão e não jogar bem, talvez é por isso, mas mesmo assim eu acho um erro. Para mim, deveria ter jogado o João Ananias e não o Luan Pérez, que para mim não vive um bom momento no Santos. Ontem ele foi regular, tá? Por isso que eu tô dando nota 5 para o Luan Pérez, porque ele deu espaço no chute do Coelho, mas ele não teve culpa também, tá? Porque a culpa foi do Arão, que errou um passe no meio de campo, que culminou no contra-ataque do São Lourenço, e onde que aí o São Lourenço acabou chegando ao primeiro gol na partida. Então, para mim, é o menos culpado. Escobar, que foi muito voluntarioso na marcação, vamos lá, nota 5,5, tá? Mas ele foi muito voluntarioso na marcação e também colaborativo no ataque, embora tenha tanta limitação técnica em alguns movimentos naturais do jogo. Cumpriu bem seu papel, só que teve um lance que ele atrapalhou o Neymar na finalização, tá? Então eu acho que pra mim o Escobar ele pecou nesse detalhe de ter atrapalhado o Neymar no lance que ele poderia finalizar pro gol, ou cruzar ou finalizar pro gol. Ele acabou atrapalhando o Neymar, isso aí poucos falaram, deu pra ver atentamente a partida. Então teve um lance que ele atrapalhou o Neymar, no lance que ele ia tentar finalizar pro gol adversário. Mas foi razoável também, nota 5,5 pro Escobar, tá? Não comprometeu muito. William Arão, pior em campo, nota 2. Porque, olha, fez um primeiro tempo horrível, muito abaixo da crítica e com falhas cruciais na marcação, deixou o atacante na cara do gol ao não conseguir tirar a bola na linha de fundo, e pouco depois perdeu a bola na frente da área, né, dando passe errado, e que terminou em gol de Coelho e saiu no intervalo. Foi péssimo o William Arão, foi um dos piores em campo, ainda mais dando passe. Para mim o William Arão eu acho que, na minha opinião, ele não pode continuar sendo titular do Santos. Então, para mim, nota 2, o William Arão foi péssimo ontem na partida. Não jogou bem e não é à toa que foi sacado do time porque não teve um bom desempenho na etapa inicial. Aí entrou o João Schmidt em seu lugar, nota 5, não comprometeu muito, tá? Entrou muito bem no setor defensivo, fechando os espaços, dificultando a aproximação do time argentino pelo meio, mostrando bom posicionamento de proteção à defesa. Então, João Schmidt, que não comprometeu, entrou muito bem no jogo, no lugar de William Arão, nota 5. Ele teve um bom posicionamento, bom passe, tá? Então, entrou bem ontem no lugar do William Arão no início do segundo tempo. Oliva, nota 6, tá? Nota 6, jogou muito bem, fez um jogo bom no meio campo, fechando espaços, aparecendo de vez em quando em uma etapa mais avançada do jogo, sem maiores sustos a não ser uma falta perigosa nos minutos finais. O problema do Oliva é que ele faz faltas bobas, né? Não é à toa que o Santos acabou tomando o gol do Bahia, foi devido à falta do Oliva, né? Então, para mim, uma falta infantil da parte dele. Então, mas ele jogou bem, tá? Contra o São Lourenço, jogou bem contra o Bahia, jogou bem contra a equipe do São Lourenço da Argentina. Então, nota 6 para o Oliva, que jogou muito bem, fez uma boa partida ontem. Gabriel Bom Tempo não jogou mal, jogou bem, tá? Depois caiu de produção no segundo tempo, mas jogou, principalmente no primeiro tempo, jogou muito bem. É um jogador que dá dinamismo no meio campo, que tem mais capacidade física de ir e voltar à defesa e no ataque, participando bem do setor de transição de jogo, com boa movimentação e passadas longas que aceleram os deslocamentos. Opção importante. Então ele é o jogador que dá o dinamismo no meio campo do Santos. Então, para mim, o Gabriel Bom Tempo ele tem que continuar sendo titular do time do Santos. Vamos torcer para que o Gustavo Henrique se recupere logo. E aí, claro, o meio campo do Santos titular para mim é Gustavo Henrique e Christian Oliva, o uruguaio Christian Oliva. Para mim, jogando os três.
e jogando o Gabriel bom tempo, para mim dá um, ó, para mim o Santos seria interessante ter o meio campo no 4-4-2, vamos lá, o Gustavo Henrique, o Christian Oliva, Gabriel bom tempo, o Roleiser, tá? Formando o meio campo. E o ataque com Neymar como segundo atacante. Neymar tem que jogar sem segundo atacante, não como meia, tá? Tem que ser o segundo atacante e o Gabigol o centroavante. Pra mim, esse é o Santos que, se eu sou o Cuca, treinaria esse time. Que eu acho que se o Santos treinar com esse time, eu acho que tem tudo. Assim, pode render mais. Pode render bastante. Que ontem deu pra ver que o Santos era um time com transição rápida, toques rápidos, de primeira. Você pode ver então que no lance do gol lá foi assistência de Roleiser no gol do Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá? Então vamos lá, então o Gabriel Bom Tempo pra mim jogou bem, nota 6, então pra mim é um jogador importantíssimo. No seu lugar entrou o Tassiano, entrou nos acréscimos, sem nota, tá? O Tassiano sem nota, não dá pra avaliar o desempenho do Tassiano, então pra mim sem nota pro Tassiano. Neymar participou bem da jogada do gol de Gabriel, do Gabigol, tabela com o Roleiser, mas teve dificuldades no jogo pela marcação e falta de arranque em lances como quando foi lançado em frente para o gol, chutou para fora. Melhorou bastante o desempenho da etapa final quando esteve mais participativo. O problema do Neymar ontem foi os erros de passes. O Neymar errava passes bobos, que não pode cometer. Ele é um jogador diferenciado, principalmente quando vai dar um bom passe. Então, só que ele errou demais, muitos passes. Então, para mim, o Neymar, dou nota, vamos lá, nota 6 pro Neymar, tá? O Neymar não foi mal. O que ele pecou só nos erros de passes. Mas para mim ele teve um bom desempenho, jogou bem. Eu acho que só os erros de passes que isso aí atrapalhou bastante. Poderia ter feito a diferença, embora já vamos falar novamente que o Neymar não é o mesmo Neymar de antes, tá, gente? O Neymar, ele tem histórico de lesões, então quando o jogador tem um histórico enorme de lesões, o futebol não é mais o mesmo de antes. Vamos lembrar sempre isso. Então o Neymar Júnior, ele não é mais aquele mesmo jogador de antes, quando na primeira passagem do Santos Futebol Clube. Tá bom? Então o Neymar, nota 6, não foi mal, mas pecou muito nos erros de passes. Roleiser, um dos melhores em campo, tá? Jogou muito, no segundo tempo cansou um pouco, ele ficou até irritado, e com razão, né? Pra mim, eu acho que o Cuca errou ter tirado o Roleiser, deveria ter mantido e ter tirado o Gabigol e colocado o Barreal, porque o Barreal é um jogador que rende jogando no ataque, não jogando como meia. Então eu acho que pra mim o Cuca errou nessa leitura de jogo que ele quis ter, nessa parte na substituição. Pra mim a escolha errada na substituição, eu acho que deveria ter tirado o Gabigol, não o Roleiser. Eu acho que ele só errou nesse detalhe. Roleiser pra mim é um dos melhores em campo, tá? Nota 7, jogou muito bem, foi quem mais procurou o jogo na etapa inicial, e jogou bem, viu? Contra o Bahia jogou bem, fez 2 gols o Roleiser, 2 gols de pênalti. Depois o Santos acabou, infelizmente, cedendo o empate contra o Bahia, quase perdeu também de virada. Poderia ter matado o jogo com o péssimo jogador Lautaro Dias, que pra mim não pode mais jogar no Santos, tá? E, então, pra mim, o Roleiser, ele jogou muito bem, então nota 7. Fez trocas de passes com os companheiros, se movimentando bem mais, centralizado, deu assistência bonita na área para Gabigol abrir o placar. Não abriu o placar, empatando o jogo, né? O Santos não abriu o placar, quem abriu o placar foi o São Lourenço, depois o Santos empatou o jogo. O cara aqui errou aqui na leitura aqui, que escreveu errado aqui, falou que o Santos abriu o placar. Abriu o placar no jogo, não, o Santos empatou no placar, tá? Então a verdade é essa. Então achou bons espaços e foi sacado na metade da etapa final. Então nota 7 pro Roleiser, tá? Barreal entrou mal, tá? Nota 5. Nota 5 pra mim ele não jogou bem, tá? Então pra mim nota 5 para o Álvaro Barreal. Gabriel Barbosa, o Gabigol, que se movimentou bastante no primeiro tempo, no segundo tempo sumiu, né?
mas principalmente no primeiro tempo jogou bem. Só que o Gabigol, ele não pode ficar recuando, buscar jogo toda hora, ele tem que ficar na área. Se ele ficar na área, ele sempre vai fazer um gol. Ele guarda uma, ele sempre faz gol. Então, para mim, o Gabigol ele precisa jogar mais próximo da área e não jogar, e não ficar recuando toda hora. Isso aí deixa o jogador sobrecarregado. Vale lembrar que Gabigol, Neymar e Roleiser, o trio, que para mim que deveriam jogar, tem que jogar juntos, esse trio, eu acho que. Só que o problema é que o Santos, esses três jogadores não voltam, não ajudam a voltar para marcar. Embora ontem o Roleiser, até o próprio Gabigol, eles ajudaram até um certo ponto. Só o Neymar que não, mas o Gabigol e o Roleiser voltavam a ajudar a marcar do time, assim, quando baixava suas linhas, quando o adversário atacava, tá? Então, pra mim, então, nota, o Barreal não jogou bem, tá? Então, nota 5. E o Gabriel Barbosa, o Gabigol, nota 6,5, jogou bem, tá? Então, o gol eleva a nota. Matheus Xavier, regular, nota 5, tá? É um bom jogador, pra mim pode produzir muito mais. Eu acho que o Matheus Xavier tem que ter mais oportunidades, mais minutagens, tem mais chances do que o Lautaro, dias que não dá mais, tá? O Matheus Xavier e também o Robinho Júnior tem que ter mais chances. Eu acho que o Cuca já precisa ver isso e começar a dar. Ele não falou que ia dar chances para a base, então já tem que impor em prática. Não adianta só na teoria, tem que impor em prática, tem que colocar os meninos para jogar. Então, para mim, acho que o Matheus Xavier, ele pode entrar bem, pode produzir muito mais e pode, quem sabe, até fazer gols, ajudar a fazer gols também. É um jogador que tem velocidade. Então, nota 5 para o Matheus Xavier. E o Cuca, nota 4, tá? 4,5, porque para mim ele mexeu mal no time. Eu acho que ele errou ter tirado o Roleiser para colocar o Barreal. Na minha opinião, deveria ter tirado o Gabriel Barbosa, o Gabigol, e ter colocado o Barreal na posição do Gabigol, que para mim eu acho que ele poderia produzir mais, porque o Barreal ele tem uma boa finalização, é um jogador que sabe finalizar. Então eu acho que ele errou ter colocado o Barreal como meia, e sendo que poderia ter colocado como atacante. Coloca como atacante do lado esquerdo, onde ele vai render o seu futebol, ele pode talvez ter espaços para chutar para o gol, para finalizar. Então para mim o Cuca errou. Então por isso dou nota 4,5. Poderia ter sido feliz pelo menos ao pensar em colocar um outro jogador assim, colocar o Barreal no lugar de Gabigol e não no lugar de Roleiser, que jogou muito bem. E eu acho que deveria ter sei lá, o Cuca pra mim foi péssimo nas escolhas. Bom, então é isso aí, gente. Então falando do pós-jogo, São Lourenço 1, Santos 1. Santos poderia ter vencido, mas é isso aí. O Santos agora, que do próximo jogo agora voltando as atenções para o Campeonato Brasileiro, no clássico contra o Palmeiras, no sábado às 18h30 no Allianz Parque. O Santos treina amanhã às 10 da manhã no CT Rei Pelé, amanhã, e também na sexta-feira de manhã no CT Rei Pelé, e na sexta-feira à tarde a delegação santista sobe a serra, viaja para a capital, onde que ficará concentrado já da tarde para a noite na capital, visando o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. O jogo será às 18h30. Claro, no fim de semana vamos trazer para você detalhes dessa partida entre Palmeiras e Santos, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Bom, no próximo vídeo vou falar de Neymar e Gabigol, que são dúvidas e não podem e talvez não poderão jogar contra o Palmeiras no sábado.